Sergipe, Cidade Alerta no ar. Quero agradecer imensamente desde já o seu carinho, a sua audiência, todos vocês que conversam comigo também através das minhas redes sociais. Peço, minha gente, que antes de curtir aí essa véspera de feriado, você fique em alerta comigo com as principais notícias aqui do nosso estado. Então, antes de sair para se divertir ou para descansar, eu peço licença para entrar na sua casa, hein? Fica na cena, em alerta comigo. Já vamos com informação ao vivo nesse iniciozinho do programa. Atualização do caso Matheus Félix, 21 anos. Laudo do IML aponta que jovem foi vítima de afogamento no rio Poxim. Mas a família rebate essa versão. A família, inclusive, tem feito protestos ao longo da semana, desde a semana passada, na verdade. Vamos ao vivo agora com o repórter Lucas Moura, que está direto do IML, com o diretor de lá, o Vitor Barros. Lucas, a pergunta primeira, né? Existe alguma possibilidade de erro nesse laudo do IML? Porque só para relembrar quem está em casa rapidinho, Lucas, o laudo do IML diz que não tem nenhum tipo de perfuração de arma de fogo. Essa versão é rebatida pela família, que diz ter ouvido 6 disparos no momento da abordagem policial contra aí o Matheus Félix. Aí, Lucas, a gente já começa tentando tirar essa dúvida com o IML. Tem possibilidade de erro? Boa noite. Boa noite a você, Mariana. Boa noite também a todos que nos acompanham. Você muito bem disse, Mariana, nós estamos aqui na sede da Assessoria de Comunicação da Secretaria de Segurança Pública, que fica bem ao lado do IML. Eu já adianto, o corpo do Matheus, ele segue aqui, a família ainda não fez a retirada do corpo. Agora, para que nós tenhamos todas as respostas para essas perguntas que foram feitas, Mariana, nós, claro, iremos ouvir o Vitor Barros, que está aqui com a gente. Ele é diretor do IML e poderá trazer todos os esclarecimentos. Doutor Vitor, primeiro, obrigado por nos receber, estar aqui trazendo esses esclarecimentos que são mais do que necessários. A Mariana fez uma primeira pergunta. O laudo, nós já sabemos que, de acordo com o IML, apresenta o resultado da inexistência de perfuração à bala e que o Matheus teria morrido vítima de afogamento. Doutor, existe alguma possibilidade desse laudo estar errado ou é um laudo que tem 100% de certeza, né? Ele está 100% correto? Boa noite, Mariana. Boa noite, telespectadores do Cidade Alerta. Bom, veja só. Na tarde da sexta-feira, né, nós realizamos a necrópsia do senhor Matheus e naquele primeiro momento, né, nós não tivemos nem sequer acesso às informações que chegaram a vir depois, né? Então tratamos o corpo como causa a esclarecer, né? Então fizemos todo o trabalho, despimos o corpo, fizemos primeiramente o exame externo do cadáver, né? Olhamos tanto crânio, tórax, abdômen, membros, em busca de lesões, que isso é padrão em todos os casos. E nesse primeiro momento nós não evidenciamos nenhuma lesão traumática, né? Mesmo assim, como é protocolo da instituição, radiografamos crânio, tórax, abdômen, também não evidenciamos nenhum objeto que seja semelhante a projétil de arma de fogo, nada com densidade metálica. E, como é também protocolo da nossa instituição, nós realizamos a abertura das 3 cavidades, crânio, tórax e abdômen. Nesse momento, nós conseguimos constatar que não havia nenhuma lesão traumática em órgãos-alvo, seja coração, pulmão, fígado, algo que pudesse ter levado à morte. No entanto, na parte pulmonar e nas vias aéreas, nós encontramos pulmões inchados, certo? Que a gente chama de congestão. Encontramos manchas escuras, que é um sinal de hipóxia, falta de oxigênio. E o principal, o que fechou o nosso diagnóstico foi a presença abundante de líquido claro, tanto nas vias aéreas superiores como quando inferiores. Inclusive, quando nós lateralizamos o corpo, saiu uma quantidade muito grande de água pelo nariz e pela boca, né? Então, assim, a ausência de lesões traumáticas associado aos achados da necrópsia permitiram que a equipe fechasse a causa da morte como um afogamento em meio líquido. Só para a gente entender, e vamos reforçar aqui ponto a ponto o que o senhor traz, porque em uma resposta só o senhor traz muitas questões, né? A primeira é, vocês não encontraram lesão,
depois desse momento, por mais que não tivesse encontrado lesão, e quando o senhor fala de lesão, o senhor está falando das perfurações também, que não foram encontradas, não é isso? Isso, lesão, quando a gente se refere a lesão, trata tanto de lesão de arma de fogo, de arma branca, são lesões traumáticas, né? Lesões que sejam causadas por algum tipo de trauma, certo? Entra nessa conta das lesões também, por exemplo, algum tipo de lesão que não tenha causado, por exemplo, o rompimento da pele, por exemplo, uma pancada na cabeça? Que não corte a cabeça, por exemplo, entra nessa análise? Sim, seria a ação contundente, né? A ação contusa por uma arma branca, também seria contabilizado dessa forma. Também não foi encontrado? Também não foi encontrado. Mesmo assim, vocês fizeram a radiografia do corpo inteiro e não acharam bala? Isso, porque quando é causa a esclarecer, a gente precisa utilizar todos os métodos disponíveis para poder fechar o diagnóstico, porque a gente não pode só apenas dizer do que não foi, a gente precisa definir o que foi. Então, no decorrer da investigação da necrópsia, a gente realiza esses passos, primeiro o exame externo, depois o raio-x, porque se a gente fizesse o raio-x depois de aberto o corpo, as vísceras poderiam se exteriorizar e aí seria mais difícil. Então a gente faz o raio-x entre o exame externo e o exame interno. E após feito todo esse cortejo, nós chegamos a essa conclusão. E me tire mais uma dúvida. O senhor falou que foi encontrado dentro das vias aéreas do Matheus, no pulmão, um líquido branco e o próprio corpo ele soltou água, né, quando vocês mexeram o corpo, né, pela boca e por aí vai. Numa situação em que, por exemplo, o Matheus ele tivesse morrido antes de ser jogado dentro do rio, esse acúmulo de água também aconteceria ou isso é só para quem morre por afogamento? Entendo o que eu estou perguntando? Eu estou querendo descartar, né, diante do que foi analisado pelo senhor, a possibilidade, por exemplo, de ter sido morto fora por algo que não cause uma lesão e tenha sido jogado dentro do rio. Existe essa possibilidade? Então, é muito difícil isso acontecer. Necessitaria de uma premeditação muito intensa, porque quando o indivíduo vem à morte, vem a falecer, todo o ar contido, né, no seu sistema respiratório, que é o que faz o corpo boiar, ele se exaure, né? Então, quando o indivíduo ele é morto, ele é ocultado, o que é feito, né, na história, que nós vemos principalmente, né, nos casos da máfia, que eles ocultam, né, os cadáveres no rio. Eles amarram um peso para poder ele ficar no fundo, porque se você simplesmente jogar um corpo no rio, ele boia, ele não afunda, certo? E justamente a presença de líquido claro, não é branco na verdade, é líquido claro, incolor, né, na via aérea inferior é que permite a gente afirmar que ele aspirou esse líquido, porque se ele tivesse sido somente colocado pós-mortem, né, após a morte, num ambiente aquático, ela poderia apenas permear as vias aéreas superiores por difusão, mas jamais para as vias inferiores. Nós temos um relato, doutor, da família, que ainda nos primeiros dias da cobertura desse caso, a família chegou a vir ao IML e a família tinha a intenção de ver o corpo. Era o que a família queria, né? Eles queriam ter contato com o corpo do Matheus, na intenção talvez de identificar ainda que visualmente alguma bala, já que a família acredita ou acreditava que havia alguma perfuração à bala. Existe algum tipo de restrição nesse sentido para que a família veja o corpo, alguma coisa assim? Chegou a ser solicitado realmente que a família pudesse ver o corpo do Matheus? Isso aconteceu? Então, no protocolo que nós temos é o seguinte: uma vez que o corpo ele dá entrada, no nosso instituto, né, ele é um corpo de delito, né, ele é uma prova, ele é um vestígio de um crime, né, que vai ser transformado numa prova após o exame. Então nós não apenas a família, mas qualquer outro indivíduo, até mesmo a polícia, se ela quiser entrar, a gente não permite. Isso é para uma segurança da prova, né? Então tem o que a gente chama de custódia, a cadeia de custódia. A gente tem que ter responsabilidade com essa prova. Então a gente não permite nem que policiais que estejam porventura envolvidos, familiares, conhecidos, a gente não permite a entrada, porque a gente não sabe se essa entrada vai sofrer, se a entrada dessas pessoas vai gerar algum prejuízo na produção dessa prova. Após o corpo ser liberado, aí o corpo é entregue para a família, aí ela tem todo o direito de ver e fazer o cortejo, o velório, enfim. Mas durante o processo de exame, não é permitida a entrada de ninguém estranho ao serviço por uma questão de segurança. A família ela não tem acesso, mas
que se ventile, né, e são coisas que a gente ouve da própria família, o interesse que eles têm, talvez, de que outro perito, talvez de externo ao próprio IML, avalie e analise o corpo e tenha acesso. Essa possibilidade existe, doutor, de um perito contratado pela família ter acesso ao corpo e fazer talvez novas avaliações, novos exames, nova perícia? Sim, existe sim. Essa é a figura do assistente técnico, né? Então, no caso, o advogado de defesa da família pode constituir um assistente técnico, né? Um perito, e esse perito ele faz uma perícia particular, né? Obviamente não relacionada ao nosso instituto, e ele vai produzir também um laudo pericial. Esse laudo pericial ele vai ser confrontado com o nosso laudo, né? Então, isso aí faz parte do procedimento, né? Isso aí é comum e, inclusive, eu até posso sugerir aqui, como a família ainda não resgatou esse corpo, né? O corpo ainda está aqui. Se a família quiser, tiver interesse, pode procurar seu advogado, constituir um perito judicial, ele vem aqui, será muito bem recebido. Como é que funciona o procedimento, só para a gente explicar, né? Tem que ser por via judicial ou administrativamente dentro do IML isso se resolve? Como é que seria? Não, então, o advogado de defesa, ele vai ter que peticionar, né? A família vai ter que nomear um assistente de acusação, né? Que vai ser o perito. Aí esse perito vai peticionar a gente a necessidade de realizar esse procedimento. Desculpe, doutor, interromper, mas só para a gente poder entender. Porque o assistente de acusação é uma figura que é possível se constituir já no âmbito do processo. Nesse caso, nós temos um inquérito policial, né? Que, de acordo, inclusive, com a Secretaria de Segurança Pública, é inclusive um fato novo, Mariana. Esse caso será investigado pelo DHPP, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Foi uma deliberação, inclusive, do delegado-geral. Estamos no âmbito da investigação. Não há processo ainda para que se constitua um assistente de acusação. Aí eu volto à pergunta, teria que se abrir um processo para isso, um pedido, não sei se um pedido emergencial, ou administrativamente se resolve? Veja, de fato, o que você falou é verdade, isso é no âmbito de um processo, né? Inclusive, assim, a família questionar algo que nem sequer ainda está constando em laudo pericial, porque vale ressaltar, inclusive, que o que foi fornecido até agora foi apenas a declaração de óbito, né? O laudo pericial ele está sendo confeccionado e vai ser entregue no prazo da legislação, que são 10 dias úteis, né? Então, o cortejo após o recebimento desse laudo pericial, durante a fase do inquérito policial, a família pode requerer uma nova perícia, né? E o que eu quis dizer já que o corpo ainda jaz aqui no nosso instituto, a gente poderia, né, de uma forma, né, cortês, né, permitir até essa abertura para que um perito da família viesse aqui. Administrativamente? Sim. Porque existe essa possibilidade? Existe. Basta uma autorização, né, das instâncias superiores, que eu acredito que não vai haver problema em relação a isso. E nós ficamos muito tranquilos, sabe, Lucas? Porque é o seguinte, o Instituto Médico Legal, né, historicamente, ele nunca se furtou de buscar a verdade dos fatos, né? Inclusive um caso recente aí dos agentes federais da PRF de Umbaúba, que no dia da saída do corpo aqui, já foi fechada a morte com uma asfixia mecânica, né? Então a gente não colocou ali causa indeterminada, nem morte a esclarecer, nem nada que pudesse ludibriar. A gente, como nós já vimos naquele momento que se tratava de uma asfixia, a gente já fechou o diagnóstico. Como teve casos também, por exemplo, do Chelson, né, um indivíduo que foi morto, né, no bairro Augusto Franco, que um laudo nosso foi fundamental para o indiciamento do autor. Então a gente já contribuiu aí para indiciar médicos, advogados, certo? Outros agentes da lei, né? E se pode ter certeza, se fosse o caso de ter sido encontrado alguma lesão por arma de fogo, não tenha dúvida que isso ia constar no laudo, né? Não tenha dúvida, até porque os funcionários que trabalham no Instituto Médico Legal, né, os peritos, os técnicos de necrópsia, os papiloscopistas, eles jamais iriam, né, colocar a sua liberdade em risco, seu emprego em risco, sua honra em risco, para salvar uma pessoa que nem sabe quem é, um soldado, enfim. É muita conjectura, certo? E a gente fica muito tranquilo, né, em permitir a entrada de perito, de quem quer que seja, a gente tem muita segurança no que a gente faz. Perfeito. Só para a gente poder explicar, né, o senhor citou que
a certidão de óbito, ela já foi emitida dando a causa da morte, né? Agora, o que falta ser emitido é o laudo pericial, que aí é um documento mais completo que explica todo esse procedimento que o senhor passou para a gente, né? Para quem está acompanhando a gente em casa e não entende, né, a diferença, porque às vezes as pessoas pegam a certidão de óbito e está lá, causa da morte, nesse caso, afogamento, não é isso? E aí pega a certidão de óbito, acho que aquilo ali já é o laudo, já é o relatório final. Mas não é só isso, né? Vocês preparam todo um relatório. E aí eu peço para o senhor explicar essa diferença para a gente e já emendo uma segunda questão. O laudo final dessa perícia, ele deve sair quando? Então, a diferença entre declaração de óbito e laudo pericial é justamente essa. A legislação brasileira, ela exige o documento chamado declaração de óbito para fazer o sepultamento do cadáver, certo? Então, para que o corpo ele seja sepultado, nós já fornecemos a declaração. Se o perito ele já conseguiu fechar a causa naquele primeiro momento, você já coloca a causa da morte no documento, na declaração de óbito, fornece para a família vai ao cartório e consegue lavrar a certidão. Caso seja um caso em que precise uma análise posterior, exames sejam coletados, então se coloca morte a esclarecer e aguarda-se o resultado dos exames, certo? Isso é a declaração de óbito. O laudo pericial é um documento que vai ser confeccionado, né, no prazo de 10 dias, que é a resposta para os quesitos que o delegado vai nos fazer, que é se houve morte, qual a causa da morte, qual o instrumento que provocou, se houve tortura, se há indícios de materialidade de algum crime. Então a gente vai fazer um documento que consta de histórico, exame externo, exame interno, discussão, conclusão. É um relatório, como você bem descreveu. Perfeito. E tem prazo para esse relatório? Sim, o prazo legal são 10 dias, né? Então a gente vai obedecer esse prazo sim e quando for fornecido esse laudo para o delegado, né, que vai ficar a par, né, a delegacia de homicídio que vai receber esse laudo, e aí no cortejo desse procedimento vão ser ouvidas as testemunhas, vão ser ouvidos os acusados, a família, e o delegado no final do processo ele vai chegar a uma conclusão final. Doutor, siga aqui com a gente, porque a Mariana está no estúdio, ela quer interagir. Mariana, por favor, fique à vontade. Queria até que você repassasse para ele, Lucas, de forma resumida o que eu vou dizer aqui, depois eu sigo com a pergunta, que é o seguinte: essa entrevista está nos mostrando a importância do posicionamento dos órgãos. Então a gente está tendo aqui uma aula do que acontece no IML, que a gente não sabe. Isso não nos é ensinado. A gente precisa, de fato, de uma pessoa, de um representante, neste caso é o diretor do órgão, para que nos explique o que acontece. Por isso que pedimos também, insistentemente, desde a semana passada, um posicionamento também da OAB em relação à família, um posicionamento do Ministério Público também em relação à família, o posicionamento da Polícia Militar para dizer o que de fato aconteceu naquela ocorrência, porque muitos moradores falam em tiros. De fato, pode não ter sido como o diretor está trazendo aí para a gente. Pode não ter sido, mas uma resposta da polícia a gente precisa ter, porque o vídeo a gente ouve com bastante clareza vários tiros. Podem ter sido tiros que não atingiram ele ou que não tinha nada a ver com ele, pode, como também não pode. Então é bom a gente estar sempre entrevistando órgãos oficiais, esse é o vídeo que vocês estão acompanhando, por isso todo esse questionamento da família em relação aos tiros, porque nesse vídeo é claro, a gente ouve claramente os tiros, né? São cerca de 5 tiros, meu diretor Leonardo Dias está aqui me trazendo de informação. Agora, Lucas, no vídeo o meu diretor está relatando aqui, a gente já mostrou amplamente isso, né? Mas é sempre bom, como ele está me alertando aqui, explicar para você que está em casa. A gente ouve as pessoas dizendo claramente que é a polícia que está chegando, tem vídeo da viatura, enfim. Lucas, é o seguinte, existe alguma possibilidade daqui a 10 dias, quando sair esse laudo mais detalhado, ter algum elemento que justifique esse afogamento? Por exemplo, o uso de drogas e ele de repente ficou ali inconsciente, estou supondo, tá? E ele ficou inconsciente e se afogou. Por que eu estou perguntando isso, Lucas?
A família garante que o Matheus Félix, de 21 anos, sabia nadar, não tinha nenhum tipo de dificuldade com água, muito pelo contrário. Então, eles rebatem essa informação do afogamento por causa disso, dessa facilidade que ele teria de nadar. Como você já está trazendo que o diretor aí, o Vitor, né, ele descartou qualquer possibilidade de pancada ou de tiro, existe a possibilidade de repente, ele estar sob efeito de droga e por isso se afogou? Tivemos um probleminha no sinal do Lucas, vamos repassar para ele tudo direitinho. Lucas Moura, ele está conversando agora com o diretor do Instituto Médico Legal, IML, sobre o caso Matheus Félix, de 21 anos. A família alega que depois de uma abordagem policial, ele teria sido assassinado. A polícia rebate essa versão. O IML traz para a gente uma resposta de que não teria nenhuma marca pelo corpo, de qualquer tipo de trauma, nem arma de fogo, nem arma branca. Mas nós estávamos questionando, viu, Lucas? Eu perguntei para você quando a gente perdeu o sinal. Tudo bem, vamos lá, é afogamento. Agora, a família diz que ele sabia nadar. Existe a possibilidade dele ter ingerido álcool, perdeu a consciência e por isso teve afogamento? Nesse laudo que sai daqui a 10 dias, sairia isso? Verdade, Mariana, um questionamento muito importante. Doutor, antes da gente ir para o intervalo, a Mariana ela trazia primeiro falando sobre a importância da gente ter um Instituto Médico Legal aqui como uma instituição, trazendo uma versão oficial e de alguma forma se posicionando sobre o caso, trazendo um posicionamento que é técnico, mas é um posicionamento, isso traz esclarecimentos extremamente importantes e mais uma vez nós fazemos o nosso agradecimento. Agora nós temos mais um questionamento que é o seguinte, o senhor fala da possibilidade de afogamento, né? Pelo menos é isso que o laudo se encaminha para dizer que a causa da morte foi afogamento. O Matheus ele sabia nadar, pelo menos é o que diz a família. E a família, naturalmente, por conta disso, não quer acreditar ou não acredita que ele tenha morrido afogado. E aí eu pergunto, um rapaz que sabia nadar, morto, afogado em uma área que não tem tantos riscos assim, talvez para um rapaz que sabe nadar, não sei, enfim, essa é uma outra questão. Mas o fato é, existe a possibilidade dele de ter estado naquele momento sob o efeito de algum tipo de entorpecente ou sob o efeito de álcool, foi feito algum tipo de exame toxicológico, esse resultado, esse relatório final desse laudo apresentará também respostas para estas perguntas? Boa pergunta. Nós coletamos, apesar do corpo estar num estado avançado de decomposição, né, o que não nos permitiu coletar sangue nem urina, nós coletamos uma amostra de um líquido presente dentro do globo ocular chamado humor vítreo, né, que é cerca de 1 ml. Nós conseguimos resgatar esse material do corpo do jovem Matheus e encaminhamos para o nosso laboratório de toxicologia justamente para ver essa questão dos corroborativos da morte, né, que apesar da causa da morte ela está definida, mas existem os corroborativos, né, o que pode ter levado ou não para esse caso. Então, será realizada uma dosagem de um painel toxicológico em que vai ser dosado tanto drogas de uso lícito, como drogas de uso ilícito, abuso de medicações, outras substâncias que possam estar presentes na corrente sanguínea e no organismo do indivíduo. Perfeito, é interessante isso que o senhor traz aqui para a gente, porque é uma questão extremamente técnica, né? Eu, por exemplo, não tinha conhecimento, imagino que o pessoal de casa também não. Como o corpo dele já estava em um estado avançado de decomposição, foi encontrado no dia seguinte a suposta abordagem da família, vocês não encontraram mais sangue nem urina no corpo, é isso? Na verdade, existe sim sangue, porém aquela matriz ela está comprometida. Se eu pego aquela matriz que eu me refiro é aquela amostra. Se eu pego o sangue nessa característica e levo para o laboratório, o resultado é inconclusivo, porque existe uma alta fermentação de bactérias, né, de toxinas naquele sangue que já está em decomposição e que vai deixar o resultado do laudo comprometido. O globo ocular, diferentemente
do sangue e da urina, ele não está envolto nas cavidades, então ele leva um tempo maior de entrar em decomposição, né? Então foi a matriz escolhida. E esse líquido do globo ocular, sendo bem claro com o senhor, se o Matheus, ele porventura tem ingerido bebida alcoólica, o resultado do globo ocular vai, dessa análise do líquido do globo ocular, vai dizer se ele bebeu ou se não bebeu, se usou algum tipo de entorpecente, se usou algum tipo de medicação, é realmente um resultado conclusivo nesse sentido? Isso. Primeiramente, a gente tem esperança de que essa matriz, como eu comentei agora há pouco, que ela vá ser aproveitada, né? Porque existe ainda, mesmo assim, mesmo a gente coletando uma matriz que é diferente do sangue da urina, ainda existe a possibilidade daquela matriz, na hora que se colocar na máquina, após o processamento, ela não conseguir ler, né? Existe esse porém, né? Que é uma limitação pelo estado em que o corpo estava, certo? Mas uma vez que ele seja identificado, isso é quantificado, né? Ou seja, a gente, além de identificar qual, a gente vai dizer quanto, né, da substância está presente, a concentração. Proporcionalmente, né? Isso. Existe uma tabela, né, que a gente vai jogar nessa tabela. Se a quantidade foi X, a gente joga nessa tabela e vai ver se essa quantidade é letal, se essa quantidade ela deixa os sentidos comprometidos ou não. Isso tanto no álcool quanto nas drogas de uso lícito e de uso ilícito. Então é um estudo que vai ser realizado agora num segundo momento, certo? A amostra já está no laboratório, no nosso laboratório do Instituto de Pesquisa Forense, e acreditamos que durante esses 10 dias, né, esse laudo vai ser fornecido para nós e nós vamos concluir o nosso. Perfeito. Doutor, mais uma vez obrigado pela sua presença, pela sua participação aqui, esclarecendo todos os questionamentos, respondendo a tudo, isso é extremamente importante. E é isso, bom trabalho para o senhor, que eu sei que agora o trabalho segue até o final da conclusão da perícia, né? Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Mariana, agradeço aí aos ouvintes do programa e aproveito aqui para reforçar novamente, né, o compromisso do Instituto Médico Legal na persecução incansável da verdade, doa ela quem doer e por mais amarga que seja. Perfeito, doutor, obrigado. Mariana, volto com você. Pelas informações, avisa ele que possivelmente a gente vai querer conversar novamente daqui a 10 dias para que ele explique justamente o laudo que vai sair.